Olá, meu nome é Abimael, doutor em Educação, mestre em Ciências Sociais, e hoje nós vamos falar de um tema instigante, o qual eu intitulei Pare de Correr Atrás de Vento. Lendo Eclesiastes 2:11, acabou me vindo uma ideia de escrever sobre este tema. Inicialmente, nós vamos apresentar um poema um pouco falando sobre algumas questões pertinentes. E aí falando um pouco desse sofrimento silencioso que as pessoas passam e que às vezes nem se dão conta do que está acontecendo. Olha o que diz esse autor desconhecido. Ele diz assim: quando a dor habita a alma e o sofrimento é profundo, rodeado por uma multidão, sente-se sozinho, abandonado no mundo. Pode estar andando na lua, mas seus olhos, em desilusão, contemplando um vazio que não traz cura, veem-se apenas a escuridão. Nesse vasto universo, nada parece ter alívio, nem um gesto, nem um sorriso, apenas o eco de seu lamento, muitas vezes sem motivo. Note que aqui o sofrimento causa o abandono de si mesmo. E quando você se abandona, as pessoas também se afastam. Porque você está abandonando elas. Às vezes, você mesmo recusa convites e vai deixando para depois, e nunca chega esse depois. O sofrimento decorre realmente de frustrações dos desejos. Não só esses, mas escolhemos falar desses, que não se realizam ou que se realizam de maneira diferente do idealizado. Neste poema, nada parece trazer alívio na visão do autor, porque a pessoa está concentrada na dor e na busca da cura dessa dor. Na verdade, é um sintoma. E nada é feito para curar o problema principal, que é o sofrimento. Bem, pensando nisso, é que eu me questiono. Vocês já observaram que a vida é sazonal? Que um dia você está bem, feliz, alegre, satisfeito. No outro dia você pode estar triste, com medo, sem reação. Para alguns, isso ocorre na área financeira. Para outros, na área da saúde física. Para outros, na área afetiva. É o que muita gente diz, cheia de altos e baixos. E, portanto, sazonal. E o que todos buscam num ambiente sazonal? É claro, a estabilidade. Para alguns, a estabilidade é um sonho. Para outros, é um desejo. Mas existem aqueles que se acostumaram com esse movimento e se preparam para cada uma das fases que se sucedem. Há um exemplo disso, claro, no texto bíblico, quando José, o hebreu, prevê 7 anos de fartura e 7 anos de escassez ao interpretar o sonho do faraó. Está lá em Gênesis, capítulo 41. O que ocorre
é que, por circunstâncias diferentes, às vezes miséria, às vezes riqueza, às vezes fome, às vezes êxtase, as pessoas não se preparam nem para os momentos de fartura e muito menos para aqueles momentos desfavoráveis. Trata-se aqui de uma alternância do ser e não ser, do estar e não estar no mundo. Hoje se tem, amanhã não. Hoje se tem dinheiro para comprar, amanhã passa por privações. Hoje está empregado, amanhã procurando emprego. Hoje está feliz, amanhã está triste. Esse movimento de ter, não ter, ser, não ser, é o que os espíritas chamariam de vicissitudes que compõem o mundo de provas e expiações, instituídas aí pela criação para que o homem avançasse em inteligência, sabedoria, mas também crescesse no aspecto moral. Diante dessa alternância, cada pessoa se comporta de um jeito. Alguns desenvolvem estratégias eficazes de enfrentamento dessa dinâmica, outras se contraem, se escondem, quando não adoecem a si e aos que estão à sua volta. Algumas pessoas desenvolvem, diante deste cenário, alguns comportamentos. Um deles é o comportamento da negatividade. Aquela pessoa que é ranzinza, que murmura o tempo todo, vivem reclamando para quem nada está bom. O mundo precisa ser reformado para eles, ao seu modo, no seu tempo. São aquelas pessoas que dão ênfase aos defeitos e não suportam ver as outras felizes ou alguém feliz. A negatividade pode ser percebida naquela pessoa que consome a sua energia. De vez em quando você percebe, sai de um lugar exausto. Aquela pessoa que tirou você da direção certa. São aquelas pessoas que só falam em doença, em violência, tão cultivada nos jornais e nos telejornais. São pessoas que, para elas, todo mundo é culpado de alguma coisa, até que se prove o contrário. Essas pessoas trabalham contra si mesmas, como dizia o professor Marins. Todos nós precisamos fugir da negatividade. O outro elemento é o medo. É lógico que o medo ajuda as pessoas a se protegerem, em alguns casos, e é até mesmo necessário para identificar alguns riscos. Mas é preciso acionar o botão do medo no momento certo. E como tudo precisa ser utilizado de forma equilibrada, sem exageros. Tudo que excede é prejudicial, para mais ou para menos. O medo, ele surge como uma reação, como um comportamento. É o medo de fracassar, é o medo de se envolver, é o medo de se comprometer. Existem pessoas que não se comprometem, que tentam sair a todo instante pela tangente. Medo que os outros vão falar, medo de não ser aceito, o medo de se machucar, o medo de ser enganado ou de se enganar, o medo de não ser amado, medo de tudo. Muitas vezes, porque a pessoa não confia em si mesma e não consegue ler as evidências que a realidade apresenta. São aquelas pessoas que se recusam a enxergar os fatos como eles são e acabam fantasiando. Esse medo alimenta a ansiedade humana, paralisa a pessoa, baixa a autoestima,
desconecta a pessoa da realidade concreta, às vezes levando a pessoa a viver uma fantasia ou viver de fantasia, viver em constante delírio de autossuficiência, deixando as pessoas sem presença de espírito. Aquela pessoa que não reage, deixando a pessoa sem alegria, onde o medo passa a ser gerente das ações. Aí é preciso então que as pessoas comecem a perder um pouco o medo. Às vezes a gente tem, por exemplo, o medo de perder a pessoa amada. E esse medo pode deixar a gente sem reação, sem ação, paralisada, incapaz de enxergar com os próprios olhos as evidências que estão à nossa frente. Todo mundo vê e você também vê, mas você não quer enxergar. Você sempre acha um jeito de relevar, de achar que o outro está com inveja de você, ou que o outro está lhe dando um má conselho. Então é preciso, neste exemplo, entender até que ponto é você que está com o medo excessivo ou a pessoa que está lhe puxando para trás. Por outro lado, é preciso falar um pouco sobre a inveja. É outro elemento, é outro comportamento próprio das pessoas diante dos altos e baixos da vida. A inveja, aquele sentimento de querer ter o que o outro tem, de querer ser o que o outro é, de forma exacerbada, e de esquecer de trilhar o próprio caminho e construir sua própria história. Isso é inveja. É natural que algumas pessoas se espelhem em outras, que algumas pessoas sirvam de espelho para outras, mas quando se exagera, aí surge a inveja. Então, nessas vicissitudes da vida, é natural que alguém consiga algo que você desejou, mas não conseguiu. E nem por isso você pode ou deve sofrer. Pelo contrário, deveria ficar alegre, ficar contente pelo outro. Mas as pessoas invejosas não funcionam assim. Esse é outro comportamento de pessoas frustradas, porque não tiveram seus desejos alcançados e quando vê alguém alcançar, elas sofrem ainda mais e torcem contra a felicidade do outro. Mas é preciso manter a mente livre. E o remédio recomendado para isso foi dado por Krishna, que é a equanimidade. Ele falou de outros remédios, mas o que me chamou a atenção foi a equanimidade, a igualdade de ânimos. É usada para neutralizar o excesso de emotividade e de apego, e de se evitar que as pessoas projetem nas outras, ou projetem nas coisas, as suas carências, as suas inseguranças, a sua inveja, o seu medo e a sua negatividade. Quantas vezes as pessoas que estão ao nosso redor acabam sofrendo com isso? Acabam se envolvendo com nossas inseguranças, com nossos medos, com nossa negatividade. Então, quando você tiver alguma coisa, não pode se deslumbrar, nem se tornar soberbo. E quando não tiver, você não precisa sofrer pela falta do que não tem, nem entrar em depressão por isso, nem entrar em sofrimento por isso. Aqui, a equanimidade é aquele comportamento desejável de se manter
em igualdade de ânimos, seja quando as coisas estiverem no alto ou quando as coisas estiverem no baixo. O excesso ou a falta, ambos os extremos, tanto de um lado bom quanto do lado ruim, estimula o medo, a inveja, a negatividade e outros sintomas daqueles que caminham em direção contrária ao sucesso. Isso porque os excessos cegam a mente humana e prejudicam o discernimento, a clareza e a firmeza no pensar e, principalmente, tirar do pensamento para a ação. Muita gente perguntaria: as vicissitudes, as provas e expiações não seriam bom para as pessoas aprenderem ou adquirirem saberes? Aí eu me pergunto, o que você aprenderia com? Hoje você não tem um namorado? Sofre de um jeito. Amanhã você não tem uma comida? Sofre de outro jeito. Hoje você tem um carro simples, amanhã aquele carro não lhe satisfaz mais. Você quer um outro que nunca fica satisfeito com esse outro. Isso acontece por quê? É porque você é gerenciado pelos seus desejos que nunca se saciam? Não são satisfacientes? Ou só Deus preenche o seu vazio? O que é que você terá aprendido com isso? Eu poderia antecipar a resposta e dizer nada. Você não terá aprendido nada. Por quê? A pessoa, eu, você, qualquer pessoa, se concentrou no carro que queria, no namorado ou namorada tão indesejada, na comida que estava lhe faltando, se concentrou naquilo que supriria o seu desejo. Claro, quem não pensaria isso? Enquanto, na verdade, deveria ter se concentrado no entender o porquê você sofre, o porquê daquele vazio que não é preenchido. Em outras palavras, por que você sofre por não ter contigo aquela pessoa idealizada que você sempre sonhou e ficou e fixou em sua cabeça como um padrão ideal? Por que você sofre com isso? Essa é a pergunta que deve se fazer a si mesmo. Explique então para você mesmo as razões e o motivo do seu desejo de ter ou de ser e veja se os padrões que você elegeu estão dentro de um quadro de expectativas realistas ou mais uma vez você está fantasiando. Nesse momento, então, é preciso reconhecer que a causa de seu sofrimento é o desejo ou são os desejos que você mesmo instalou em si e do qual não consegue desapegar de jeito algum. Isto é, você precisa se libertar. Se liberte. Vivemos numa sociedade em que as pessoas estão escravas dos seus próprios desejos. Ainda mais quando potencializado pelas redes sociais, pelas mídias escritas ou faladas e pelas ideologias vinculadas nas diversas mídias, nas novelas, nos filmes, nos jornais e muito mais. E é em nome desses desejos que se gerenciam a nossa vida. As pessoas mentem, enganam, matam, roubam, discriminam, cometem todo tipo de desrespeito e atrocidade para satisfazer os seus desejos. Dessa forma, a sociedade está dividida entre aqueles que podem
e aqueles que não podem realizar seus desejos. E neste exercício de poder, muitos buscam o domínio um dos outros pelo simples desejo e pelo exercício do poder. Nem que para isso se implemente diversos tipos de violência consigo mesmo e com os outros. As pessoas conseguem se violar a si próprio. Aprender a viver com os próprios desejos que cada um de nós temos, sem se tornar escravos deles, é um exercício diário. É o mesmo que tentar se libertar de um vício, que nesse caso tem alcançado um sem número de pessoas todos os dias. Vícios como o álcool, o cigarro, drogas ilícitas e ilícitas é muito comum, mas neste vídeo é preciso alertar sobre outros vícios. Pessoas que murmuram, são viciadas em murmurar, viciadas em sofrer, em se vitimizar, de culpar o outro por tudo e por qualquer coisa. O vício da inveja, da negatividade, do medo. Enfim, o vício de satisfazer os desejos acima de tudo e de todos. É preciso entender e exercitar que nem sempre e nem todos os desejos serão realizados. E é preciso, então, trocar o desejo por querer, mas não qualquer querer, aquele querer em que, se não deu certo, se não foi alcançado, você vive em paz, com serenidade e ânimos equilibrados. Assim, vai seguindo a vida. Você deseja com tanta determinação, pede com tanta fé, e quando consegue, aparece a dúvida se realmente fez o certo. Não tem pleno prazer nas escolhas ou na conquista. É aquela pessoa que vai, faz uma compra e depois se arrepende de ter comprado. É aquela pessoa que toma uma decisão ansiosa, na ansiedade, se precipita e depois se arrepende. Pense antes de fazer. Pense antes de realizar. Antes de agir. E em meio a um turbilhão de pensamentos, você pode desejar voltar atrás, como se fosse possível voltar o ponteiro do relógio e alterar o passado. Tente outra vez, mas escolha certo. Escolher mal ou deixar de escolher dói, machuca. Às vezes pesa nos ombros como uma carga que tem que ser carregada por muitos quilômetros. Lembre-se, é preciso ter cuidado com o que se deseja. Caso se realize, você se torna responsável e deve agir em conformidade com sua escolha e não fugir da sua realidade. Quantas vezes alguém abandona o outro no meio da luta porque escolheu errado? Às vezes a mãe abandona o filho, o pai abandona a mãe, o irmão abandona o outro. Você é responsável pelas pessoas. Após tal realização, o que deve ser feito? Como proceder? E o ego? E o arrependimento? E o vazio que nunca se preenche? É preciso primeiro se curar, se libertar dos ciclos de desejos realizados ou frustrados. E por último, eu quero que vocês se lembrem
que toda vez que você age, você vai impactar alguém. A responsabilidade é sua. É você quem escolhe as provas ou as provações que deve passar. E cada vez que você escolhe, não consegue superar e não consegue superá-las devidamente, elas vão voltar. Podem voltar com outras pessoas, em outras situações ou situações similares. Até que um dia você consiga quebrar o ciclo que você mesmo construiu. E por isso o problema nem sempre estará no outro. Observe a sua vida e os padrões que se repetem. A próxima prova pode ser mais difícil e dolorida, ou mais fácil e feliz. Depende de você fazer a escolha certa. Marque o X no ponto certo. Você é capaz. Até a próxima.